Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao primeiro programa de 2025, especial como sempre, porque sempre é uma entrevista muito especial. A gente vai entrevistar hoje o Moacir D'Agostin. Entre outras coisas, ele é presidente do Conselho Superior, olha que coisa linda de se dizer, presidente do Conselho Superior da SIC. Mas assim, a gente não chega nesse cargo assim, tem muita coisa que uma pessoa tem que realizar para chegar nesse cargo. É ou não é? Tudo bem, Moacir? Sim, é um prazer falar com você, né, com as pessoas que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. Com certeza, né, a gente tem uma história, né, de vida, entendeu? Para mim, comecei lá de baixo, né, porque realmente De baixo é o que tu queres dizer? Não, assim, eu não nasci numa família abastada, Tá. né? Então eu nasci num bairro de Criciúma, no bairro São Marcos, que fica fora. Meu pai era mineiro, também era sapateiro, que tinha uma sapataria que ele fazia aqueles sapatões de antigamente, né? Com sola de borracha de pneu e tal. Meu pai era um Sério? artista, Borracha de um pneu. ateliê, né? Então meu pai ele era um... Tu chegou a usar tamanca ou isso é coisa só lá da serra? Os Não, gaúchos aqui na usam época sim, mas é pouca, né? Era mais, na minha época eu cheguei a usar sapato de salto alto para homem, né? Na época. Ah, é? Uma coisa Teve. meio assim, meio francês, É, isso? tem, uma época aconteceu na minha juventude e cheguei a usar a calça boca de sino, né? Aí tapava um pouco do E com um negócio. sapato um pouquinho mais alto, Que né? ótimo. Então eu nasci lá nesse bairro, depois com 6 anos vim para um outro bairro no Rio Maina, depois vim para o Pinheirinho, um outro bairro também, né? Então, mas eu comecei então a trabalhar já desde os meus 12 anos de idade, porque o meu pai nunca passei fome, claro, sempre tive uma vida boa, mas sem mordomia e sem nada, porque é uma família remediada, né? Uma família sem grandes posses. Então eu sempre fui um menino, assim, uma pessoa que eu tinha ambições, né? E quando tu recebia ou recebeu o teu primeiro dinheirinho e tal, tu entregava direto em casa ou tu ficava com um pouquinho pra ti? Não, eu também entregava o pai. Tudo. Praticamente tudo. E Porque o que que eu fazia? Né? Eu vendia picolé com 12 anos, né? Eu fazia mais alguns trabalhos, tinha umas meninas na época do bairro Pinheirinho que trabalhavam numa vaga de guarda-chuva aqui no centro, e elas vinham trabalhar e na época elas não tinham onde almoçar, então eu recolhia na casa delas, pegava os almoços, pegava o ônibus, vinha no centro, trazia os almoços para elas, voltava e depois eu ia para aula, para a escola. olha, a pessoa fazendo Então, assim, todos os trabalhos que teve, né? Aí com 14 anos tinha um primo também que tinha um bar ali no Pinheirinho, e eu cuidava desse bar para ele, já com 14 anos, acordava às 6 da manhã, já fazia todo para... E depois com 16 para 17 anos, o bar fechou, porque passou estrada de ferro, umas mudanças que aconteceram ali no bairro, e eu fui contratado pela pessoa que vendia as bebidas lá no bar para mim. Ele disse, não, vamos lá na distribuidora que eu vou te arrumar um trabalho. Então aí eu comecei como office boy, né? Aí depois, já em seguida, entrei na contabilidade. E o que tu comprou com o teu primeiro dinheiro? Talvez não lembre exatamente, mas o que tu lembra que tu comprou assim, nossa, eu comprei isso aqui, eu que comprei. Olha, eu não tenho essa lembrança, O que sinceramente. tu comprou com o teu dinheiro? Qualquer coisa, nesses anos todos que tu olhou e disse assim, eu consegui comprar isso. Eu sou um filho de quatro filhos homens. Eu sou o número 2, eu sou o segundo. Então eu sempre herdava minhas roupas do meu irmão mais velho. Então o que eu queria mesmo era comprar uma roupa para mim, entendeu? Então eu comprei uma roupa para mim que era, não, essa eu vou comprar, assim, né? Tu Falava lembra pra da mãe, roupa, não? uma camisa. Ah, Uma é? camisa, que eu queria uma camisa. E aí depois tu passou adiante. E foi também porque era 4 homens, Sim. né? Então um passava pro outro e fomos embora. Mas são poucos irmãos, né? 4 homens, né? 4 filhos, né? Porque Infelizmente hoje... o meu mais velho, né, o número 1 já foi, né? É novo, mas ele já foi. E os teus pais? Como é que foi essa história com teus pais? Como é que era essa relação? Uma família italiana maravilhosa, entendeu? Sou da Agostin, a minha mãe é Sasso, inclusive ali do Meleiro, naquela região de Araranguá, aquela região tem os Sassos naquela região. E então, pessoas assim honestas, trabalhadoras, entendeu? Vieram da roça também, né?
e saíram da roça para vir mais para o bairro, porque o meu pai, a mineração naquela época era muito forte, né? Então o meu pai ele consertava sapatos, né? E também fazia sapatos, tinha uma lojinha ali no Pinheirinho, entendeu? Fazia isso. Depois o irmão dele também entrou de sócio com ele. A família da Agostinho tem, da época, muitos sapateiros, assim. Olha que se chamava sapateiros, né? Donos de sapatarias, Sim. Entende? Então, mas meus pais maravilhosos, religiosos, então a gente sempre cresceu com uma formação religiosa. Com oração em casa e tal. Sim, sim. E, logicamente, ganhando uma surrinha, ganhando tal, normal, né? Básico para a época, né? Então, muita gente ouve dos meus próprios filhos, porque hoje eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos. 2 mulheres e um homem. E ele é o mais novo? Ele é o mais novo. Meu Deus, não presta. Por que O mais novo, com 40 anos, ele tá, né? Então, ele está na França. Ele é mimado? Vamos Foi mimado. Foi? Foi, muito mimado, muito mimado. Então as meninas já cedo, com 17 anos, já foram para Floripa, já fizeram universidade, se formaram advogadas, as duas. Ah, que né? legal. E ele, aquele menino, não, fica em casa, vai sim. ficando em casa e tal, né? Mas a gente já mudou, né? Nós estamos falando dos meus pais, já mudei para meus filhos. Não, mas é o mesmo assunto. Até vou fazer uma pergunta que liga as duas coisas. Até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, assim, sei lá, eu acho que 30, 40 anos talvez, a criação era uma coisa muito silenciosa, muito silencioso. Não existia um diálogo entre pais e filhos, né? Eu tive ainda muitos diálogos, sobretudo com a minha mãe, menos com meu pai, porque ele era uma pessoa muito silenciosa. E eu queria saber se tu lembra, assim, sabe aquelas lições que a gente aprende com a mãe ou com o pai, que eles nunca falaram, mas que a gente entendeu e que a gente traz pro resto da vida? Tu lembra de alguma coisa de assim, isso eu sigo, porque eles me mostraram. Porque eles não chegaram a me falar, tu tem que fazer. Eles eram. Olha, principalmente assim o respeito às pessoas, assim, entendeu? Era uma coisa intrínseca que tu percebia, entendeu? De que tu tinha que ter respeito com as pessoas, né? Então assim foi uma coisa que me marcava muito. E também assim a parte assim que eles davam o exemplo na parte religiosa católica, né? A gente sempre, então eles sempre davam esse exemplo. E a gente ia atrás, e eles não chegavam a chamar a atenção, assim, né? De, não, tu é obrigado a ir, né? Mas nesse sentido, assim, de que a gente cumpria muito esse tipo de exemplo, né? Porque eu acho que a grande tarefa nossa é dar exemplos. Eu tenho isso na minha vida inteira, eu busquei isso, entendeu? Então, se eu fosse continuar ainda com a minha história para você, assim, depois então eu fui um office boy, eu fui contador, depois eu me formei na Unesc com 24 anos de idade, então eu me formei contador, né? Casei com 24 também, né? E de onde que era o teu amor? Tu disse que ela é de lá, do sul? Não, meu amor é daqui. Ela é daqui. Nasceu em Tubarão, mas veio pequenininha para Criciúma, né? Então morava aqui. E eu com 18 anos também me marcou muito que eu fui para os grupos de jovens. Da igreja? Eu fui líder de grupo de jovens na igreja. Isso me deu, assim, muita... Para mim, na minha formação foi fundamental. Porque aquela liderança que eu exerci ali, ela me deu para a vida depois eu ser professor da Unesc, que eu fui depois por um período de 20 anos, mais ou menos. Um período também. Básico de 20 anos. Né? Eu fui também professor. E no grupo Movimento de Juventude e Grupo de Jovens que a gente tinha na época, eu fiquei dos 18 até os 36 anos, mas mesmo depois de casado e tal. E tu conheceu ela lá? No grupo de jovens. Ela foi atrás de mim, na realidade. Né? Conte-me tudo. Hã? Ela que foi atrás de ti. Na realidade, assim, ela estudava aqui num colégio aqui no centro e tinha uma amiga que morava... Que participava do grupo. E falou para ela que tinha um rapaz lá, que era o líder de jovem. Ela foi de propósito lá. Para te conhecer. A propaganda tinha sido boa. Exatamente. E naquela mesma hora, assim, que eu via que bateu. Não! Bateu. Ai, gente, gostou muito. Sério? Bateu. Na hora. E estamos juntos há 44 anos. Ô,
bênção. 44 anos de casados, mais uns 3 e alguma coisa de namoro. E temos então deste fruto, como eu falei anteriormente, né, 3 filhos maravilhosos. Né, eu tenho 5 netos também hoje. 5 netos. Um na França, né? Um na França, um menino de 5 anos. Um na França. Um menino que é o mais velho, que tem 14 anos, né? E uma menina de 9 aqui com a Cristine, que mora em Criciúma. Que é a mais velha. E a número 2 morou em Criciúma, mas hoje mora em Florianópolis, porque o marido dela, em função das atribuições dele, e ela também é advogada, então a base deles é Florianópolis, com 2 meninas maravilhosas também. E como é que é ser avô, Moacir? Olha, quando eles são um pouco menores, cada vez menor, é melhor, né? Porque né, apesar que esse meu menino de 14 anos ali, ele ainda ontem à noite estava lá em casa comigo, ele tem nós muito, mas a gente já percebe que daí já começa um pouquinho de distância, né? Sim, não, eles vão para outro com os amigos, exatamente. Depois eles voltam. Mas são maravilhosos, assim, né? Mas é maravilhoso ser avô. E também dá um pouquinho de trabalho, porque a gente, assim, o avô, ele quer fazer tudo que os pais não querem deixar fazer, né? Também, né? Vocês furungam tudo, né? Vocês estragam bastante coisinha. O que tu percebe na educação, não falando exatamente da tua família, mas assim, é uma visão social, né? Da educação familiar. De ti como filho, né? Tu com teus pais, e hoje os teus filhos com as crianças, com os teus netos e outras pessoas que tu conhece. Porque, a meu ver, hoje há uma inversão cada vez maior dessa liderança na família, né? A gente pergunta para a criança, tu quer comer? E tu quer esse aqui ou esse aqui? Tu vai beber? O que tu quer beber? Por que a gente pergunta tudo para as crianças? Não era tudo bem, que não precisa ser goela abaixo. Mas tu não acha que a gente está perdendo um pouco da mão, assim, na sociedade? Tu não acha que isso está influenciando negativamente? As crianças estão tendo que tomar decisões muito cedo, como se elas tivessem... Elas estão prontas para isso? Olha, está bem complicado. A gente percebe, assim, tanto os adultos, né, nós adultos, quanto as crianças, nós estamos assim vivendo um momento de muita ansiedade. Eu acho que nós assim estamos ansiosos demais. E não era assim, entendeu? Eu me lembro assim, eu mesmo, né? Hoje eu sou uma pessoa tranquila, porque praticamente assim, a empresa que eu era sócio, eu vendia minha parte. Então, tenho outras 2 empresas, mas também mas são mais empresas que não me dão muito trabalho, assim. Então, hoje eu estou tranquila, né? Já estou com 68 anos, né? Então, eu fiz um planejamento de vida realmente para ter essa tranquilidade neste momento. Mas eu me sinto muito ansioso. Que coisa louca isso. E as crianças também eu percebo muito isso. Porque assim, no nosso tempo, eu acho que aí está a diferença. A gente ganhava um presente no dia do Natal e olhe lá no dia do aniversário, era 2 presentes por ano. E presentinhos simples. E hoje todo dia tem presente, né? Então, muito presente. Eles têm tudo que querem, entendeu? Então isso aí está muito complicado, né? Porque as pessoas não recebem tudo pronto. Não lutam por nada, né? Interessante que quanto mais rápido a gente caminha na evolução social, mais ansiedade parece que dá na gente. Porque, eu não sei se tu passou por isso, mas eu sou de um tempo em que morava em Florianópolis e eu escrevia carta para as minhas amigas. Eu mandava carta, levava, sei lá, 3 dias para chegar, e aí elas recebiam, elas liam. Se elas escrevessem no mesmo dia, ainda ia levar mais uns 3 dias para chegar, então em uma semana tinha uma resposta. Uma semana, dentro do mesmo estado de Santa Catarina, uma semana. Quando chegava rápido, né? Hoje, se eu te mandar uma mensagem agora, se tu não responder naquela hora, eu já vou achar que tu tá me ignorando e tu vai se sentir mal que tu não respondeu. Então a gente tá andando super rápido, mas a gente não tá mais feliz com isso. Não. É incrível, realmente, assim, essa revolução que aconteceu, porque eu passei por toda essa geração, né?
Entende? Eu sou lá do tempo da escrita manual, né? Entendeu? Eu sou da máquina datilografia, do telex, do mimeógrafo, e toda essa, né? Entendeu? Parafernália. Inclusive na época, quando surgiu os primeiros computadores, assim, eu disse, vou fazer um programa, vou aprender a programar, né? Aí eu fui lá fazer um Basic lá, que era um programinha que tinha, mas depois vi que não era nada daquilo que eu queria para minha vida, né? Mas a gente, tudo computador, né? Então, nas empresas, eu implantei nas empresas em 80, a partir de 86. Então, quanto tempo já faz? Né? Quando eu comecei a implantar os primeiros computadores, assim, na empresa. Quase 40 anos. Então eu como contador, né, depois mais tarde, mais velhinho, também fui fazer direito também em Araranguá. Você vai fazer? Ai, que legal! Eu fiz direito em Araranguá durante 5 anos, porque aqui não tinha, né, na Unesc. Não, E por que tu foi a minha vida direito? inteira foi assim, foi estudo e trabalho. Por que isso? Porque precisava, né? Eu queria construir a minha vida, né? Então, para que hoje eu tenha uma tranquilidade, então hoje eu posso ficar sem trabalhar, entendeu? Hoje não sou rico, mas posso ficar sem trabalhar, entendeu? Porque eu fui construir isso, eu tinha tudo isso comigo, eu quero construir, né, um patrimônio, né? De tal forma que com 65 anos, 60, depois dos meus 60 anos, eu tenho a tranquilidade, né? Porque não dá para depender de aposentadoria estatal, então a gente foi criando nesse sentido, né? Então, eu praticamente, aí o sacrifício, né? Eu tive 3 filhos em seguida. Eu casei, então, olha só, 24 anos hoje é uma criança, é uma pessoa, né? Mas na época eles já... moram com a gente até os 40, né? Mas na época, quando não casasse com 24, já era coroa depois, né? As meninas com 20, 21 tinham que casar, né? Então, tu olha só, com 25 anos, a primeira filha, 26, segunda filha, 28, terceiro filho, que aí foi um menino. Vocês nem curtiram o casamento, né? Vamos combinar, né? Praticamente não. E quando um estava terminando de chorar, passando um pouquinho, já vinha outro. Tá. Então aquilo ali me obrigou, entendeu, também, né? Aí eu só estudava e ainda depois terminei a minha faculdade, então com 24. Aí com 25 também já comecei a dar aula na faculdade, ali surgiu umas cadeiras lá, 25, quase 26. E já fazia pós-graduação. E já fim de semana, então a minha esposa foi uma heroína nesse sentido, eu agradeço muito ela. Ela optou por ficar em casa, de não trabalhar, né? Ela não quis, vou cuidar da... E ficou com uma base que é ficou com essa base muito difícil, né? E aí hoje, vocês nas conversas de família com os filhos, eles dão algumas reclamadas nesse sentido. Pai, na época e tal, entendeu? Tu foi muito ausente, em casa, mas eu tenho a minha consciência tranquila de que o momento tinha que ser daquela maneira. Não tem idade pra gente trabalhar que nem louco? Tipo, 16 horas por dia? Tem idade, né? Não faz sentido hoje, mas... Então, eu sou muito feliz, fui muito feliz, sou muito feliz, né? Eu acho que a gente construiu e foi tudo maravilhoso a minha vida. Se tu pudesse voltar no tempo e dizer, não, eu queria corrigir essa coisinha aqui, o que tu corrigiria? Em qualquer aspecto da tua vida. Talvez, assim, conversando hoje com meus filhos, né? Então, assim, a parte... eles marcaram muito, assim, que eu fui muito... Ausência. Ausente e muito exigente ao mesmo tempo. Porque acontecia assim, aí eu quero explicar para eles, né? Que aí vem a culpa que a gente não tem. Porque eu chegava em casa, minha esposa com 3 crianças, fulano ali hoje não me obedeceu, não sei o quê, olha, então tu tem que tomar providência, me ajuda a tomar providência, então essas coisas assim, atrapalhavam um pouquinho a gente nesse sentido, né? Mas tudo bem, entendeu? Para mim... São papéis, isso, né? Cada um exerce um papel. Sim, exatamente. E aí eu também, além disso, por exemplo, como tinha um movimento de jovens no fim de semana, né, que participava, então a minha esposa ia junto, até levava as crianças, em alguns momentos também, né? A minha mãe e meu pai moravam perto da minha casa, então ajudaram muito também.
da educação, né, das minhas crianças, me ajudaram muito no início da vida financeiramente também, né? Meus pais, mesmo depois de casado, eles deram ajuda, Que entendeu? bom, isso é muito bom. Pra gente... Tu chegou a dizer para os teus pais assim, eu te amo? Eu acho que não. Sinceramente, na época não tinha isso. Não tinha isso. Depois de velhos, realmente, porque o meu pai e a minha mãe morreram muito novos. Todos os dois. E eu cuidei deles nesse sentido, porque meu pai teve câncer, né? Ele foi assim, então, como eu te falei, ele era sapateiro, trabalhou na mina, fumante. Nossa. Então ele tinha todos os agravantes para ter um câncer. Né? Então ele faleceu com 61 anos. E a minha mãe, como era 8 anos mais nova do que ele, porque na época ele era mais velho, né? Ele casou. E a minha mãe em seguida também ficou doente. E ela com 61 também. Nossa. Quando chegou no 61 também faleceu. Então eu sinto muita falta que os meus filhos não tiveram oportunidade de conviver mais, né? Ainda eles conviveram pouquinho, né? Poderiam conviver muito mais. Tu diz para os teus filhos, eu te amo? Com certeza. Eles dizem? Dizem para mim. Quem falou primeiro, tu lembra? Não, isso eu não lembro. Não, mas a gente assim, tem uma relação de amor muito forte, muito grande, né? Mostra isso é tão louco, porque ninguém acredita. Se a gente diz assim, eu conto pro meu filho assim, eu me lembro do dia, o primeiro dia que eu disse pro meu pai, eu te amo. Eu lembro de tudo, porque era uma coisa muito especial. E hoje a gente diz eu te amo, assim, ele me liga e diz assim, ele liga pra dizer, faz o pix, né? Geralmente essa frase, eu te amo. E é assim, tchum. E o dizer eu te amo antes era muito especial. Muito especial, mas difícil, né? Difícil. Porque as pessoas eram mais fechadas, os pais não beijavam um filho, não sabe? Não tinha muito intimidade que a gente tem hoje. Hoje a gente pega mais, né? Minha filha, meu filho, meus netos, a gente está sempre grudado, se babando, né? Está sempre babando. Né? A gente expressa o sentimento, a gente não guarda. Exatamente. Não fica nada guardado. Eu acho que a criança, sim, a gente criava todo mundo, tá aqui comigo, por que eu tenho que ficar aqui agradando, por que não sei o que. A gente era muito frio, né? Muito frio. Eu acho que hoje, a gente, nesse sentido, a humanidade, eu acho que ela está muito bem, né? De que as pessoas, assim... por exemplo, a gente tem um grupo de amigos, mais amigos de verdade, né? Eu acho que as pessoas exprimem o amor mais facilmente, né? Sim. Mesmo às vezes passando um pouquinho da liberdade para a libertinagem um pouco fora, mas expressam cada vez mais assim os sentimentos, né? É mais aberto. Mais aberto. Realmente bem mais aberto. Na tua experiência de empresário, não do contador ou do advogado, mas como empresário, como gestor de um negócio, o que teve que aprender sozinho, assim, na batalha? Então, assim, eu fui o executivo que virou empresário. Entendeu? Então eu trabalhava para outras pessoas. Eu sempre trabalhei para outras pessoas, né? E num determinado momento, um empresário disse, vem trabalhar comigo que eu vou te dar uma parte da empresa. Virou sócio. E eu virei sócio, né? E eu fiquei 35 anos sócio com essa pessoa. Qual é a empresa? Aqui no Metropolitan, a TWA Fomento. É porque eu não sou daqui, gente. Então aqui no Metropolitan, a TWA Fomento, a Casa Twist também de confecção, né? E também uma construtora que a gente também tinha, né? Então, assim, vários segmentos de trabalho, né? Então, eu trabalhei com esse empresário e faz assim, 4 anos, então, que assim, agora chegou a minha vez, vocês continuam, já tem os teus filhos que podem continuar me dar minha partezinha aqui que eu vou... E como é que foi essa mudança do executivo pro gestor, de verdade, pro empresário? Na realidade, assim, não houve muita mudança, porque assim, eu quando era empregado, eu sempre trabalhei como se eu era dono. Que lindo. Eu era dedicado de uma maneira que eu trabalhava, eu era como fosse dono, entendeu? Então talvez isso que me levou ao sucesso também, entendeu? E sempre buscando também me aprimorar, estudar, ficar à frente das coisas, buscar, né? Entendeu? E aí como empresário de uma empresa de um porte razoável, eu sempre busquei também participar de entidades sindicais,
Aí onde eu cheguei depois na SIC, né? Eu já participava há alguns anos, sempre gostei de participar. E também sempre fui um voluntário de muitas entidades. Né? Eu sempre procurei. Isso algumas religiões realmente desenvolvem nas pessoas, isso é tão lindo. Então esse voluntariado meu, eu tenho até hoje. Hoje eu sou presidente do Observatório Social de Criciúma. Não sei se tu conhece o Observatório. Sim, já ouvi falar, evidentemente que eu não sei tão bem, mas... Então o Observatório faz um papel muito importante na sociedade. Eu fui um dos criadores do Observatório Social há 10 anos atrás. Né? Foi criado ali dentro da SIC, então eu já estava lá participando. Né? Então eu sempre tive muito ligado assim, a questões sociais, assim, ensinar as entidades, entendeu? Estar junto com as entidades. E também fui conselheiro de uma Bituba, conselheiro de uma entidade, conselheiro de outra, ajudando aqui, ajudando ali. Então a gente montou essa... Que é isso que eu acho que é isso que me dignifica mais. Né? Eu me acho assim, essa pessoa, isso que me deixou uma pessoa melhor. Quando tu ajuda o outro, quando tu participa com o outro, voluntário. Né? Aí então isso te deixa mais tranquilo, com a consciência tranquila, né? De que tu faz as coisas, né? E tu tem as portas abertas em qualquer lugar. E tu sabe que isso é um legado para a família, né? Porque muitas portas se abrem ou vão se abrir para os teus filhos, para os teus netos, quando citarem o teu nome. E não é assim, porque é quem indica. Não é nada disso, gente. O que eu estou dizendo é a história da pessoa. Ela vai adiante. Tu és filha, tu és neto. Teus netos vão ouvir. Tu és neta do seu Moacir D'Agostin. É outra coisa. Olha que coisa sensacional que tu planta para outras gerações. No passado existia a influência de quem tu era filho, né? Como é que é? Pelo poder financeiro. De que gente tu é, né? De que gente que tu é. De que gente que tu é, né? Hoje em dia não tem tanto isso, mas importa muito quando a minha filha, que é advogada, ela assim, eu sou filha do Moacir, entendeu? Porque daí sabe, né, a índole que a pessoa construiu. Então essa história que eu construí para mim, né, que serve hoje de exemplo para eles, e que eu procuro, de uma forma geral, passar isso para a sociedade de Criciúma. Quando eu fiz o meu trabalho na SIC voluntário, 4 anos, foi realmente um trabalho também nesse sentido, entendeu? De dar minha contribuição, porque eu ganhei tanto, né? Então eu tenho que agora devolver um pouco para a sociedade, assim como no Observatório Social também que eu estou hoje, assim como presidente do Conselho Superior da SIC, nesses 3 anos que eu estou também, né? Na Unesc como professor também, aí eu dei uma contribuição muito grande. Ser professor é maravilhoso. Foi maravilhoso, eu só dava aula à noite, né? Porque durante o dia eu trabalhava. Disciplina? Contabilidade. Sempre foi na minha área de contabilidade. Depois, quando eu fiz Direito, com 38 anos eu fui fazer Direito, me formei com 43, né? Aí depois, então, eu fui na universidade, assim, agora eu quero dar um pouco dentro da contabilidade, eu quero dar direito para contador, porque o contador, ele não tinha muito, eu tinha umas cadeiras, então, parte de contratos, que é um complemento, né? Eu fui fazer direito para me complementar como empresário e também como profissional contábil. E a legislação, vamos comentar que no Brasil, uma semana uma coisa, outra semana outra. É tipo, com certeza. Essa semana manteiga não é bom, semana que vem margarina, que é manteiga. É tipo o que a gente come que está toda a vida mudando. E a legislação, sobretudo na tua área, muda muito. As regrinhas mudam muito. Muito. O que tu observa, para a gente entrar em outra seara, o que tu observa do Brasil e do que respingou, de tudo que aconteceu politicamente no Brasil, o que respingou aqui em Criciúma, nos teus negócios, e o que até hoje influencia na vida das pessoas a política? Como é que tu vê o cenário político? Olha, é muito complicado falar de política. Não falando de ideologia, mas tipo assim... Não, assim, a gente tem as nossas ideologias e tem cada um dizer que não, eu sou em cima do muro, é muito fácil, né? Mas eu sempre busquei a harmonia
me relacionar com as pessoas de todos os ângulos, né, da direita, da esquerda, do centro, né? Eu me considero uma pessoa de centro-direita, tá? E realmente assim não concordo com as políticas do atual presidente, não concordo, né? Que é uma visão de esquerda, mas... Uma visão de esquerda muito radical, no meu entendimento, né? E depois, tudo isso que a gente vem passando neste momento, dessas mordomias todas, num judiciário que a gente aprendeu a respeitar mesmo. Poxa, eu que sou advogado, né? Não exerço hoje, mas fui advogado, tenho carteira da OAB com tudo, e a gente aprendeu na faculdade que o judiciário realmente é um juiz... É indiscutível. É indiscutível, não é? E hoje não tem mais esse respeito, né? A gente até sente muito, porque a gente sente aqui na primeira instância, de uma forma geral, os juízes, promotores e tal, uma justiça diferente. Mas a parte superior, né? Os tribunais superiores, de uma forma geral, está uma vergonha, né, para nós todos, né? É lamentável a gente chegar neste ponto. Então, quando a gente hoje vai falar a palavra corrupção, vira um palavrão. Ninguém fala mais você ouve falar mais em corrupção, né? Então, as pessoas, nós no Observatório Social ali, muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação, né, de que não, para aí, não fala assim, porque senão daqui a pouquinho tu vai ficar sem clima. E tu vê que a gente tem que falar com o maior cuidado, cheio de texto para falar de política. Gente, mas é ela que direciona tudo. Nós deveríamos estar muito mais... Então, assim, hoje, né, mas daí assim, ó, eu, lógico, né, achei Bolsonaro, lógico, voltei Bolsonaro, sou contra Lula, mas hoje... Começando a analisar, o Bolsonaro acho que também não é bom. Então, nem direita... Nem muito lá, nem muito cá. Nem muito lá, nem muito cá. Nós temos que achar pessoas assim que tenham uma postura diferente, que não sejam tão radicais, entende? Esse é o que eu penso, né? É o que o budismo manda a gente fazer com a vida da gente. Vai pelo caminho do meio. Do meio. Mas não é o caminho do meio sem se manifestar. É o caminho do meio se manifestando, que é o equilíbrio. Né? Agora, quando tu te coloca na posição de que... Não, tu tem que escolher, né? Aí tu tem que ter escolha, né? Não tem jeito, né? Tu escolhe e o menos pior, muitas vezes, em algumas situações, né? Mas enfim, eu tenho um amigo que ele reclama muito do governo desse, do anterior, do outro, e eu digo para ele assim, por que tu não és candidato? Porque... Então, assim, amigos, não reclama do ensopado se tu nem entrou na cozinha. Quem vê o problema é parte da solução. Sempre que a gente vê um problema, a gente é parte da solução. Com certeza. Pode ser que tu não precise ser governador, prefeito, vereador, senador, mas se tu trabalhas, por exemplo, numa associação como a SIC, faz muita diferença politicamente na tua cidade, na tua região. Isso é uma ação política. Tu tá se manifestando também como pessoa, como entidade, né? Então, assim, como presidente da SIC, eu sempre me posicionei independente e aglutinando todas as forças. Porque daí tu tem que colocar o teu cargo, né, a serviço de todos, esquerda, direita, centro, porque tem empresários de todos os tipos. Tu não pode simplesmente assim chegar, não, aqui agora só é isso, aquilo. Então a gente procurou, a posição política da SIC é muito interessante porque ela não tem lado. Está entendendo? Ela não se posiciona no sentido de lado, não. Nós queremos o desenvolvimento da região, né? Qualidade de vida para todos, não é verdade? Emprego para todo mundo, né? Melhorar os salários, que é uma coisa que tem que ser melhorada de uma forma geral, porque a gente, os salários estão muito baixos, né? Eles precisam crescer um pouco mais para as pessoas terem mais poder aquisitivo e viver um pouco mais hoje tudo que a gente tem, né? Precisamos ter um poder aquisitivo melhor para te usufruir, né? Na vida, entende? Então a SIC busca isso. Então na minha gestão, inclusive, assim, a gente procurou abrir muito mais a SIC para o micro e pequeno empresário. Entendeu? E é isso que eu entendo que os governos ainda não entenderam.
que as pessoas hoje não querem mais ser empregado assim, entendeu? Dá liberdade, tipo os Estados Unidos, por exemplo. Tu trabalhou, tu ganhou, não trabalhou, não ganhou, tu quer empreender. Não fica aí com um monte de regras, entender? Se tu não fizer isso, tu vai fazer aqui, né? Assim, não, e é interessante que a gente é meio engessado no Brasil. Nos engessado. Estados Unidos, tu tem uma ideia. Hoje, eu sou a Karen normal e daqui 6 meses eu estou rica, muito rica. Acontece porque lá não é engessado. Empreendedor. E depois, 6 meses depois, também posso estar na rua. Sim. Mas no Brasil... Se tu trabalhou... Tu não pula muito as castas, não. É muito difícil a pessoa dar um salto. Tu segue mais ou menos dentro da família. E há esse engessamento da questão financeira. E depois assim, então aí para o empresário, né? Então aí falando para o empresário, é muito difícil essa carga que existe, né, esse engessamento que tem, dele ter um monte de impostos, contribuições que ele tem que pagar, e isso não reflete diretamente para o empregado. Aí ele tem um empregado que não está satisfeito, né, mas o custo para ele é muito elevado. Então, né, então nós temos assim, hoje um governo muito caro, né? Nós temos hoje o setor público de uma forma geral, né, em todos os níveis. Então precisaria realmente fazer uma reforma, que é o que a gente brigou ali na SIC muitas vezes, uma reforma administrativa. Essa reforma tributária que está aí, ela na realidade vai onerar um pouco mais ainda os impostos, mas a gente não vai ser implantada, então para ver se melhora alguma coisa. Mas essa reforma administrativa, porque assim, se a Constituição diz que uma pessoa do poder público só pode ganhar 44 mil, tu não pode ler o jornal de ontem, como eu leio o jornal diariamente ali, e o desembargador tal ganhou 400 mil, ganhou 500 mil, ganhou 100 e poucos mil. Não pode. Né? Então, assim, essas Até injustiças... porque vamos imaginar, né, que 44 mil também é um salário bacana, bom, né? Para quem estudou bastante, porque eles são merecedores e tal. Então, mas é um salário bacana. Mas assim, mas se for pouco que aumente, mas assim, mas se existe um teto. Mas não de... Então, assim, o judiciário, ele mesmo não poderia nunca romper isso, né? Eu já estou falando um pouco mais, mas é isso aí. Mas assim, eu penso que um país maravilhoso que nós temos, né? Com todas as riquezas que nós temos, os empresários realmente assim são batalhadores, são pessoas empreendedores, e tu percebe isso. Quando tu diz que a pessoa pode realmente ter livre-arbítrio, né, para fazer o que ela quer, trabalhar o horário que ela quer, empreender. Hoje tem muitos MEIs, né? Os micro e pequenos empresários, assim, realmente é maravilhoso. E a SIC tem muito isso, sim, ela tem os núcleos empresariais, ela tem 25 núcleos empresariais, então ela junta esse pessoal para não ser concorrentes. Isso é ótimo. Para a gente se ajudar, para ser parceiros. Né? Qual é a tua experiência que tu pode passar para mim, entendeu? Nós somos do mesmo ramo, mas não interessa, vamos crescer todos juntos. Então, essa parte é muito interessante. Realmente, cooperativismo é sensacional, mudou muito o mercado e a vida da gente. Moacir, querido, pra gente encerrar. Então, não é bom? É bom, né? Fala nisso no teu... Agora que tu és um homem que conseguiu, tu meio que se aposentou, tá curtindo a tua vida e tal. Qual é a coisa que tu gosta de fazer de gente que não trabalha, assim? Eu faço isso com prazer. Tipo, eu pesco, eu tomo uma cerveja. O que tu faz que dizer assim, isso eu faço com prazer? Hoje, assim, dorme até as 10 da manhã. Não. Isso eu não consigo. Nunca conseguiu? Nunca consegui. Não, na realidade, assim, a gente acaba acordando cedo a mesma coisa, né? Entendeu? Então, eu gosto de acordar cedo, às 6h30, 7 horas. E ler o jornal? Ler jornal e ligar o rádio. Sim, que ótimo. Eu gosto de saber as coisas que estão acontecendo na cidade. Né? Então eu ligo uma rádio, ligo outra, passo por uma para outra e tal, e ver aquilo que está acontecendo. Leio o jornal de Criciúma, eu gosto de ler o jornal de Criciúma, e também leio 2, 3 jornais brasileiros, assim, né? Estadão, Estadão, Valor Econômico, são 2 valores, revistas também. Então eu acabo me envolvendo muito com leituras econômicas, que é uma área que eu gosto, né?
mercado financeiro, que é uma coisa que eu também gosto, eu sou obrigado a cuidar para cuidar das minhas coisas também, né? Mas o lazer, o que é? Meu lazer, assim, a minha caminhada diária, eu sou obrigado a fazer para manter a minha saúde, né? Mas isso não é lazer, o que a gente é obrigado a fazer não é lazer. Não é lazer. Eu tenho pouco lazer, tá? Eu confesso para ti, eu gosto de leituras, então eu leio bastante. Mas tu lê só dentro do teu ramo? Ai, que sem graça, moça. Não, também dou alguma... Uma fugidinha. Uma fugidinha. Tu não vê uma Netflix assim? Olha, eu vejo muitas séries, mas assim, eu tenho visto muito pouco. Eu tenho tempo, mas eu me envolvo com tantas coisas e muitas a televisão não tem me atraído tanto, né? Sim. Mas eu gosto muito de séries, né? Entendeu? Vejo filmes e tem muita, né? Isso eu vejo, mas não tenho tirado muito tempo para isso. Já tirei mais, tá? Ah, é? A gente se envolve. Eu tô para ficar super atarefado, gente. Então, assim, eu acordo a hora que eu quero, mas, né? Então, mais tranquilo, entendeu? Isso aí não tem preço, né? É uma coisa. Aí a gente convive muito com os amigos, né? E à noite eu gosto de sentar, pegar minha taça de vinho, entendeu? E aí conversar, trocar ideias, e entendeu? Isso é isso que eu gosto diariamente, todo dia. Diariamente, todo dia. Isso. Então, assim, então eu não tenho hobbies assim, não, eu moro hoje assim, aqui moro em Criciúma, mas também tem uma casa na Lagoa, no Bougainville, onde a minha esposa quer morar lá, eu tô lá, tem uma casa muito boa, mas assim, eu tô lá, mas tô na Lagoa, toma banho de lagoa. Eu vou caminhar na praia quase todo dia, banho de praia. Não. Eu gosto de caminhar, gosto de ver. Mas... Que bom que tu conseguiu se planejar na vida e chegar um momento que tu pode também curtir, porque não é todo mundo que planeja e consegue chegar lá, né, Moacir? Não. Algumas pessoas, se tu imaginar... Sinto um privilegiado. Muito privilegiado. E a gente sobreviver à idade que a gente perdeu os pais e conseguir ter mais do que os pais tiveram e conseguir ensinar mais do que os pais ensinaram e conseguir adquirir mais do que os pais adquiriram e ser uma pessoa melhor do que os pais da gente. Eu acabei de ler um livro, até li um pouco as partes, que eu recomendo, Morrer Sem Nada. Entendeu? Fica a dica aí. Fica a dica, morrer sem nada, que é difícil. Né? Difícil. É meio a metáfora. Só que assim, porque o que acontece, né? As pessoas vão guardando, né? Às vezes, né? Vão guardando, vão acumulando, mas não usufruem, né? Não. Eu tenho muito disso também. Apego, né? Que a gente foi com... não quero vender isso, não quero vender aquilo, não quero... vamos fazer mais uma viagem. Mas usa, então... não usa. Eu assisti uma palestra, até foi aqui em Criciúma, uns 2 meses atrás, de uma entidade que promoveu essa palestra, eu fui, e o palestrante falou assim, que ele até ficou viúvo há pouco tempo, ele tem 60 e poucos, ele é novo, e ele disse que ele tem uma empregada já de 20 e poucos anos, e ele mora em São Paulo e tal, e assim, ele compra uma camisa, e chega em casa, a empregada pergunta para ele, qual é que nós vamos tirar? Compra uma calça, qual é que nós vamos tirar? Então isso aí me tocou, porque eu usava muito terno, né? E hoje eu estou lá acumulados com vários ternos, com muito terno. E com tanta gente querendo tanta gente querendo os ternos, assim, estão lá, então assim, eu não uso, não tenho dado, mas teria que dar um jeito, então eu estou repensando tudo isso, né? Então tu tem muita coisa que tu precisa desapegar. Eu acho que é essa grande lição que nós não aprendemos nunca. A gente fazer aquela pergunta de quanto eu preciso para ser feliz. Exatamente. Quanto que eu preciso. Quanto eu preciso para ser feliz. Quando começa a fazer as contas, tu vê que é tão pouco. Sabe, eu fiz um exercício comigo esses dias, eu vou propor para ti, tu faz um dia que tu tiver com teu vinho. Eu pensei assim, se a minha casa ou a minha cidade, enfim, fosse acometida de uma grande tragédia, tomara que nunca aconteça. Mas eu fiz essa reflexão quando deu a tragédia no Rio Grande do Sul. E eu pensei, eu tivesse pouquíssimo tempo para pegar o que desse. São 5 minutos. O que eu pegaria?
E eu comecei assim, não, mas aqui eu posso ficar sem. Não, eu acho que eu ia. Não, o lustre da mamãe, não, mas. Mas no lustre também eu posso ficar sem lustre. Não, então eu ia pegar os meus documentos. Não, mas documentos eu vou perder tempo, documento eu faço de novo. Então, eu fiquei muito tempo pensando o que é que eu ia salvar. E depois eu comecei a pensar, tá, mas por que eu estou perdendo tempo pensando no que eu posso salvar materialmente se eu tenho que salvar primeiro meus cachorros, o meu filho? Depois que eu tenho que pensar o que é material. Faz essa reflexão. O que tu salvaria em 5 minutos? É importante. Eu descobri o que é materialmente importante que está dentro da minha casa. Eu nunca tinha pensado nisso. É sensacional. É por isso que a gente tem que viver. É claro que a gente não pode estar aí, não vou gastar tudo que eu tenho, porque eu não tenho que morrer sem nada. Não é esse o conceito. Não. Né? O conceito é tu viver de tal forma, né, de que tu não te preocupe, entendeu? Porque tu não vai levar nada. Né? Ninguém leva nada. E isso é muito difícil para a gente entender isso, levar isso, né, para as outras pessoas e para a tua própria família e para ti mesmo. Esse apego que nós temos a certas coisas, né? Coisas, pessoas, sentimentos, histórias. Exatamente. A gente fica pegado a muita coisa. A metáfora de Alexandre o Grande, ele estava quase voltando, a vida inteira ele guerreou, a vida inteira, né? E aí ele estava voltando para Alexandria e ele foi atacado e foi morto, uma bobagem. E ele estava quase morrendo, ele chamou o general mais importante e disse assim, eu quero que vocês entrem na cidade. Eu não chamava caixão, sei lá, onde ele ia estar estendido, eu quero que as minhas mãos estejam para fora do caixão. E o general perguntou, mas por quê? Que eu quero que eles saibam que eu passei décadas lutando, eu consegui tudo, eu conquistei tudo para mim, para minha terra, para tudo. E eu quero que eles vejam que quando a gente morre de mão vazia. Isso aí é uma coisa que as pessoas têm que pensar nisso. Então, é claro que eu, como cristão, eu acredito no pós-vida, né? Entende? Então, eu acredito que a gente tem uma continuação, entendeu? Então, isso, e aí a gente tem que se preparar. De que forma que me prepara, né? Será que eu estou fazendo exatamente tudo aquilo que eu poderia fazer? Né? Para minha família, para meus amigos, para a sociedade, isso reflete. Então é isso que as pessoas têm que refletir, né? Então quando eu quero crescer sem olhar para quem, né? Pisando em pessoas, pisando em coisas, então esses são exemplos que a gente tem, né? De que não se deve nunca, né? Pensar só em si, né? Pensar em todos. Moacir D'Agostinho, como vocês nunca viram. Ai, que lindo. Muito obrigada, querido. Foi um enorme prazer. Muito obrigada. Venha muitas vezes. Mim, muito obrigada. Foi muito boa, entendeu? Porque fazia tempo que eu não tinha também uma conversa assim. Que bom. Foi surpreendente, porque eu sempre falo... De negócios. De negócios, né? Das empresas, da ASIC, do observatório, né? De uma forma do que a gente faz, do que não faz, do que a gente observa, do que a gente critica. E aí agora abri meu coração. Eu sou uma pessoa, então, de livro aberto, tá? E uma pessoa simples, né? Honesta, trabalhadora, que sempre procura cumprir, nem sempre agradar todo mundo, mas cumprir os meus direitos, mas também os meus deveres, como cidadão, como pai, né, e como pessoa de uma forma geral integral. Obrigado, Suyan, tá? Karen Suyan, tá? Um prazer conhecê-la e espero também que essa nossa conversa possa também inspirar outras pessoas, que eles também tenham assim reflexões sobre a vida. Certamente que é o nosso objetivo. Muito obrigada. Fé, sabedoria e amor para ti e para tua família. Obrigada. Muito obrigado, querido, e para você também. E para quem também está nos acompanhando. É isso, gente. Foi a nossa primeira entrevista do ano e terão muitas outras. Inclusive, você pode dar sugestões aí pra gente, tá bom? Um beijo e até a próxima.